Bom, baseado nisso, eu coloquei aqui que seria o padrão ouro do atendimento à saúde, no modelo ideal, né? Lógico que a gente não vai conseguir fazer sempre tudo isso. Mas o básico, talvez a coisa mais importante, seja estimular e praticar a medicina preventiva. Tem vários modelos que estão sendo utilizados no mercado, a maioria copiando o que já deu certo. Foi a primeira grande operadora que partiu para essa área aí, de medicina preventiva em idosos, né? Segundo, é enxergar o mercado. O que aconteceu agora na epidemia foi uma coisa absolutamente inesperada, coisa de filme de ficção científica, e que ninguém sabe como lidar com isso. A verdade é que nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos no mercado de trabalho da maneira global. O de saúde, menos ainda. O que eu acho que é interessante é que o Brasil, por ter um INAMPS, né, o SUS, ele atendeu muito bem a muita gente. Então, a gente, sem querer, tinha uma forma de se defender dessa epidemia. Uma coisa fundamental de fazer medicina preventiva é poder antecipar o que vai acontecer, fazer modificações estratégicas para minimizar os efeitos do que vai acontecer, como foi o isolamento social no mundo inteiro. Um pouco difícil isso no Brasil, mas estimular os melhores funcionários com promoções também é importante, para que essas pessoas ocupem cargos-chave, né, no processo todo, né? Para estarem disponíveis e atuando na hora que a coisa for mais complicada, precisar de mentes mais brilhantes. Outra coisa, como a gente não acerta sempre, quando errar, né, saber interromper o que está sendo feito de errado, registrar para não repetir o erro e partir para outra. Outra coisa importante, eu aprendi muito isso com respeito ao cannabis. Eu ouço muita pergunta que não tem resposta objetiva ainda a respeito disso, porque não tem pesquisa clínica suficiente para sustentar os conceitos. É que quando você não souber alguma coisa, você fala, não sei. Mas da próxima vez que perguntar, você tem que saber tudo a respeito daquilo. Então, você tem que se preparar para desconhecer algumas coisas e na próxima oportunidade você tem que mostrar interesse em saber e resolver aquele problema baseado nessa informação. Uma coisa importante também é essa questão de falar a linguagem do cliente e superar a expectativa. Eu acredito que um grande problema nosso aqui no Brasil foi uma propaganda mal feita sobre as medidas que tinham que ser sido tomadas pelo povo para evitar a transmissão da doença. Eu acho que o marketing foi todo errado por um erro de linguagem. E, por último, uma coisa que todo mundo reclama, que na hora de vender o produto, ele é maravilhoso e depois esse produto nunca aparece com essas qualidades na entrega dele. Você está com o microfone desligado, Raio. Você fez algumas abordagens assim muito ricas, né? Essa de quando se trabalha muito, a gente não tem tempo para pensar, né? E aí fica faz, né? Na tua visão, qual é digamos assim, o pulo do gato, né, para equilibrar o trabalho com o lazer, com a atividade social, com as ações solidárias, né? Como é que você passou por isso e como é que você enxerga essa questão, né? Essa busca desse equilíbrio, né? Às vezes a gente faz porque o mundo, a vida nos obriga a fazer isso. Mas o grande desafio é a gente ter a capacidade de enxergar isso ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada
e fazer as eventuais adequações. Eu acho que é uma questão assim, o equilíbrio é a situação mais difícil que existe na vida da gente, estar com tudo equilibrado, né? Então, eu fiz uma opção quando eu fiquei só com o consultório e a equipe de cirurgia que eu ajudava, que foi de estar com a minha família. Eu, a partir do momento que eu não tinha mais emprego com horário fixo, eu passei a almoçar na minha casa todos os dias. Eu fiz isso inclusive de empregada e era possível, eu não estava sobrecarregando a minha esposa com almoço, nada disso. Mas eu passei a almoçar todos os dias com a minha família desde então, nos últimos 20 anos. E é uma oportunidade rara, são poucas pessoas que comem em casa todo dia, né? Então eu podia conversar com os meus filhos todo dia na hora do almoço. Eventualmente, se eu estivesse trabalhando ou cansado à noite, isso não acontecia. E passei também, a um certo momento, a fazer menos obstetrícia para estar mais com eles também, porque foi muito comum eu fiquei 10 anos sem férias. É muito tempo, né? E esses 10 anos eu não computo na minha idade, então eu dei um desconto de 10 anos na minha idade, eu me sinto hoje com 49 anos, apesar de ter 59. Legal. Agora, você tem que pensar, desculpa, Raia, você tem que Oi. pensar que isso é um problema, o desequilíbrio entre trabalho e vida social e lazer e saúde. Porque a conta vem uma hora, entendeu? Como veio, chegou uma hora que, opa, não está dando mais para aguentar com essa velocidade, entendeu? E também saber que tem uma hora que talvez mudar de direção seja importante. E foi o que eu fiz, quer dizer, eu parti para outra área de atuação. Tá. Então, assim, você teve o equilíbrio e provavelmente, né, como você falou, muita gente te ajuda, tal. Você teve o equilíbrio e teve o apoio de que no momento difícil, especialmente nessa questão relacionada à saúde, né, você teve a capacidade de se reinventar e não se abater, né? Na tua opinião, quais foram os principais fatores, além desse, do apoio dos amigos? Tem algo mais que você possa compartilhar? Dizer assim, cara, isso aqui me ajudou pra caramba a ter essa capacidade de diante do choque, eu me reinventar. Olha, é engraçado, né, que as situações às vezes bobas, corriqueiras, levam a gente a conclusões que mudam a vida da gente. Quando eu fui estudar para residência médica, tinha muito material para estudar e, como eu trabalhava bastante, não tinha muito tempo. E eu comecei a achar que era impossível estudar tudo aquilo e guardar alguma coisa. E no desespero, eu vi que eu conseguia decorar qualquer quantidade de material que caísse na minha mão, coisa que até então nunca tinha acontecido. E aí eu comecei a ver que a gente é capaz de fazer tudo aquilo que a gente queira fazer, que se dispõe a fazer, realmente, entendeu? Se dedicar e conseguir aquilo. E que nada faz tanta falta assim que você não possa mudar de rotina. Quem opera sabe muito bem que operar é um certo vício, assim, uma coisa que te dá prazer. Porque quando você faz uma cirurgia, você resolve um problema quase que imediatamente. Aquela pessoa entra com um problema, às vezes muito grave, e sai do hospital com o problema resolvido. Isso existe em poucas profissões. E é muito bem remunerado. Então, junta tudo que uma pessoa pode querer. Uma formação boa, resultado bom, e todo mundo está satisfeito, e você resolve o problema do paciente. Eu acho que o grande foco da medicina tem que ser o paciente. Existe um erro muito grande quando às vezes o erro é do médico, que ele foca a doença, mas ele não foca a pessoa. A pessoa é um conjunto muito maior do que a doença. E isso é muito difícil de fazer hoje em dia, porque o tempo é muito curto para você atender um paciente hoje, que se dispõe os convênios a atender hoje, né? A telemedicina não pode cair nessa armadilha de entrar num protocolo fácil, está ali pronto, escrito, para só levantar algumas questões, ou entrar numa estatística. O paciente é muito maior que a estatística. Então, essa medicina bem feita, ela é difícil de encontrar. Legal. Você botou a bola aí no pênalti para eu continuar chutando. Você falou da cirurgia, né? E a cirurgia produz um reparo rápido, né?
ok, eu acho que na ginecologia, na obstetrícia, os desperdício assim, no conceito de fazer o que não é necessário, são menores, né? Mas como é que você pensa isso numa visão global hoje de medicina? Quando você vai para a ortopedia, por exemplo, que você tem comportamentos médicos que procuram abreviar uma determinada situação com o paciente que poderia ser resolvido de uma outra maneira, com menos impacto incisivo, né? Tá. Olha, como diz o ditado, siga o dinheiro, né? Aqui é pinga-fogo, meu filho. O interesse comercial não pode superar nunca o interesse humano. Isso é uma questão básica para a gente, né? Eu lembro que uma paciente falou para mim, entrou no meu consultório, conversou comigo, eu nunca tinha ido lá, não conhecia ninguém que fosse meu paciente, foi lá porque eu morava ali perto do consultório. Ela falou, doutor, eu queria saber se o senhor faz parto humanizado. Que é um conceito relativamente novo, aí que aflorou com tudo e tal. Eu falei, olha, eu não sei fazer de outro jeito. Eu acho que eu fiz humanizado a vida inteira. É impossível fazer um parto desumanizado, né? Você não tem uma relação humana razoável com a paciente que você vai acompanhar 9 meses e passar por um momento mais importante da vida dela junto com ela. Quando você faz uma cirurgia ortopédica, é lógico que não tem todo esse sentimento envolvido, é lógico, numa gravidez, num parto, mas o sentimento humano está ali, né? Então, a prioridade tem que ser pensar no que é melhor para o paciente. Se o melhor para o paciente for alguma coisa que não é viável, é uma prótese que ele não pode colocar, um acompanhamento que ele não pode fazer porque os exames são muito caros e eventualmente o convênio não cobre, isso tem que ser deixado muito claro para o paciente. O paciente tem que resolver se ele quer isso ou não. Se ele vai fazer um sacrifício e vai fazer esse exame, vai pagar a cirurgia ou não. E não ficar tentando oferecer um atendimento global que, na verdade, não existe. Então, eu acho que falta essa consciência, né? Para a operadora, para o paciente e para o médico. Eu acho que tem que ser jogo aberto, tem que falar o que tem que ser falado. O pessoal brinca, né? Que você tem um Fusquinha, faz um seguro e quando bate você quer um dinheiro que dê para comprar uma Mercedes. O seu dinheiro só dá para comprar um Fusquinha. Então, se o seu convênio só te dá direito a esse atendimento, você tem que ser socorrido dentro dessa realidade, entendeu? E eu acho que isso tem que ser muito bem monitorado. Tem que ser tudo auditado, tem que ser tudo revisto. A gente tem que confiar no compromisso que a gente firmou, mas tem que vigiar também. Estou vendo que a Rosângela está maluca para fazer uma pergunta lá. Pode falar, Rosângela. Não ligou. Você está sem o... Está sem áudio. Pronto. Então, realmente, acho que o Raimundo me conhece um pouco, mas eu estava aqui realmente me coçando para perguntar. Porque, por exemplo, eu não vejo uma preocupação das operadoras com a medicina preventiva. Porque hoje, se eu não tiver um plano de saúde, digamos assim, um pouquinho melhor, eu vou ficar totalmente descoberta. Assim, eu sou uma pessoa saudável, me exercito, pratico realmente a medicina preventiva para não para não chegar a uma doença crônica, ou mais acidentes podem acontecer. Então, o que eu percebo é que eu me sinto desassistida, de uma maneira geral, desassistida, porque a gente não consegue mais ter um médico. Quando eu morava em Taboão da Serra, muitos anos atrás, a gente tinha um médico de família. Mas isso foi se perdendo com o tempo, né? E hoje, eu diria assim, eu não tenho um médico para falar para chamar de meu, digamos assim, aspas, que conheça o meu perfil, as minhas dores ou as possíveis doenças que eu posso ter futuramente. Porque a gente acaba fazendo check-ups uma vez por ano, tem uma batelada de exames
e não tem, e acabou. E aí, assim, como a gente pode chamar isso de medicina humanizada? Obrigada. Não. Não. Quando não tem a individualização da pessoa, do paciente, não é humanizado. O problema é o seguinte, ele tem que estar ali disposto a cuidar de você, ele tem que te conhecer, tem que reconhecer as modificações que acontecem no teu corpo, que apontam para o lado de alguma coisa que está errada. Então, eu acho que assim, o médico de família é uma referência muito valiosa. Quem tem, cuide bem do seu médico de família, porque é difícil encontrar outro, entendeu? Na ginecologia, a gente tem muito essa questão de ser o clínico da mulher, como as pessoas falam. Mas com a super especialização que a gente está vivendo, vai precisar de um cardiologista, eventualmente, ele pode falar diferente e criar já um problema de conceito, né? Então, eu acho assim, se você tem um bom clínico geral que cuida de você, não sai de perto dele. Eu percebo, por exemplo, assim, eu não consigo mais ter um ginecologista por causa dos planos de saúde. Você acaba migrando de empresa, migrando de plano de saúde e não tem mais aquele, digamos, aquela permanência dos médicos que são essenciais, digamos assim, que a gente precisa fazer os exames com uma certa frequência. Isso se perdeu nesse mundo maluco agora, e tudo isso meio que não existe mais, né? Porque assim, você mudou de plano de saúde, mudou de empresa, o médico que você estava acostumado não atende aquele plano, mudou, e as consultas, se você for pagar particularmente, ficaram exorbitantes. Então, a gente está meio que numa sinuca de bico, assim. Tem que ter um reajuste nessa situação toda, né? Eu vivo uma situação engraçada por causa dessa questão de fazer uma especialidade que é dupla, que é ginecologia e obstetrícia. Eu recebi muitas pacientes na minha vida que vieram fazer o parto comigo. E eu era o melhor obstetra do mundo para quem indicou. Essas pessoas fizeram parto comigo pré-natal, fizemos amizade e nunca mais eu as vi. Depois que tiveram seus filhos, nunca mais vi. E o contrário também. Várias pessoas me procuraram para ser operadas e eu preparei, operei e tal, nunca mais as vi. Então, depende tanto do conceito que a pessoa tem de médico e de especialista, né? Eu estou acostumado com uma clínica que eu atendo tudo e faço tudo um pouquinho, principalmente hoje ginecologia. E tem uma coisa interessante também em medicina, que as pacientes, em geral, elas têm a mesma faixa etária que a gente. Mais ou menos 10 anos a mais, 10 anos a menos. É nessa faixa que a gente trabalha. Então, se eu estou com quase 60, minhas pacientes estão nessa faixa de 50 a 70 anos. Minha secretária dá risada quando tem que preencher lá o CID para mandar para o convênio, que é quase sempre o mesmo, são distúrbios relacionados à menopausa, né? Mas é a faixa etária que eu estou acostumado, que eu estou acompanhando a vida inteira. E tem aquelas pacientes que me trazem a filha, agora já estão trazendo a neta, né? Às vezes eu fiz o parto da filha e vou fazer o parto da filha da filha, e já estou atendendo as netas de alguns pacientes que eu fiz o parto também. Essa continuidade é muito legal. Legal. Ricardo, se eu entendi um pouco, eu acho que eu entendi bem as tuas abordagens, né? Uma das formas, né, de superar os desafios da vida é estar sempre atualizado, né? Explora um pouquinho esse negócio de sempre atualizado. O que é o estar sempre atualizado? Porque você pode estar atualizado na tua formação técnica, né? E como é que é o estar sempre atualizado na vida? Olha, eu estava vendo uma matéria ontem sobre um grupo de técnicos de computação que vão dar, como é que eles falaram? É uma educação digital, mas é assim, para analfabetos digitais, são pessoas com mais de 50 anos. É impressionante a quantidade de pessoas com mais de 50 anos que não sabem fazer nada no computador. Nem entrar na internet, nem tirar um recado, abrir um e-mail, nada, né? Então, eu acho que assim, isso é obrigação de cada um.
Para você conseguir sair na rua hoje, para você acessar um banco, para você fazer uma compra. Imagina nesse tempo com tudo fechado, né? Se você não tinha um cartão de crédito ou um cartão de saque, você estava perdido, né? Então, eu acho que assim, tem algumas coisas que a gente não pode perder o pé da situação. Nós não somos políticos, quer dizer, eu falo por mim, não tenho carreira política nenhuma, mas a gente tem que estar acompanhando a política também, porque o assunto do dia a dia no consultório passa por aí. Já foi o seu tempo que era novela, caso especial, hoje a política domina tudo, ou essa doença provocada por esse vírus, que a gente não sabe exatamente o que é, né? A gente não sabe quase nada a respeito da sequência do que vai acontecer com todo mundo. E é uma coisa que está afetando o mundo inteiro de maneira igual. Eu estou trabalhando com um grupo que trabalha e vive na Austrália, a gente tem muita reunião pela web. E é interessante você ver lá e conversar e ver que as pessoas têm os mesmos problemas que a gente. Às vezes a pessoa está lá com... aqui é de noite, lá é de manhã, então eles estão tomando café da manhã, cara de sono. Às vezes uma roupa meio amassada que dormiu com aquela roupa mesmo, já está numa reunião no dia seguinte. Quer dizer, está todo mundo no mesmo esquema, no mesmo sistema. A gente tem que se manter atualizado nisso também. E saber que a economia vai complicar muito a medicina daqui para frente. Por exemplo, esse monte de material que o pessoal comprou, que os hospitais compraram, para que serve isso agora? Durante a epidemia, tudo bem, muito respirador, um monte de equipamento, tudo bem. Mas o que vai se fazer com isso daqui para frente? Legal. Eu tenho mais umas 10 perguntas aqui para te abordar, mas deixa eu ver se alguém quer fazer alguma consideração, observação ou alguma contribuição. Legal, então vamos lá. Quando a gente pega o evento da Covid, né, que é esse momento trágico que nós estamos vivendo, né? E aí, fazendo uma análise, digamos assim, rápida, né? Breve, vamos chamar assim, do efeito, fora o efeito econômico, mas o efeito de saúde, mostra que as pessoas que têm comorbidades, majoritariamente são aquelas que mais sofrem quando não vão a óbito, né? Sim, sim. E aí, como médico, quais são as principais recomendações para quem já tem a comorbidade e para evitar a incidência de comorbidades, né? Porque, de uma maneira geral, quando a gente volta para o nosso tema, né, que é o sentido da vida e superação, né, como é que a gente supera um momento tão complexo como esse, especialmente quando a gente olha essa particularidade, né? Toda estatística, quando você abre, você vai verificar, majoritariamente as pessoas que foram a óbitos são pessoas com mais de 60 anos de idade que tinham uma ou mais comorbidades, tem que são mais graves, outras menos graves, né? Como é que como médico, ou como médico, qual é a mensagem que você nos traz para isso? Olha, eu tenho brincado que, como eu estou com 59 anos, eu estou fora do grupo de risco, né? Então, esse negócio de estatística é uma coisa absolutamente para a gente desconfiar, no sentido de que não tem números exatos, números absolutos. Tem muito a ver mais com a qualidade de vida que a pessoa tem e com a saúde que ela dispõe no momento. Então, a comorbidade, quando ela é conhecida, ela tem que ser controlada o máximo possível. Por exemplo, muita gente tem pressão alta, toma um remédio para pressão e se satisfaz com uma pressão ali 13/9, 14/10 e tal. Hoje a gente sabe que pressão controlada ela tem que ser normal. O normal da pressão é até 12/8. Então, se a pessoa é hipertensa e toma remédio, não importa a idade que ela tem que ter pressão normal tomando remédio. O diabetes, não adianta você controlar mais ou menos. Todos nós conhecemos diabéticos e sabemos que, em geral, eles não respeitam o tratamento. Sempre dá uma furadinha, come um açúcar, esquece de tomar o remédio, toma de vez em quando o remédio, ou só quando comete algum excesso. Não pode.
Então, a comorbidade ela tem que ser controlada antes de qualquer outra coisa. Isso é medicina preventiva, na verdade, né? É você antecipar o problema. E um problema seríssimo no nosso país, que nós não vamos poder resolver agora, mas talvez no futuro, que é a falta de saneamento básico, que leva a essas diversas doenças, e a falta de atendimento. Então, as pessoas não têm nem diagnóstico. E por uma ironia, não sei se vocês sabem disso, mas quando se fala que existe uma resposta inflamatória exagerada diante da presença desse vírus no nosso corpo, essa resposta inflamatória é que provoca a pneumonite ou pneumonia, que vão levar a insuficiência respiratória e à morte. E que pessoas que bebem muito e usam muita cocaína não têm essas substâncias e passam ilesas pelo vírus. É uma ironia maluca. Uma pessoa que usa muita droga e bebe muito tem menos risco de ter complicações. Não quer dizer que seja para ir por aí, mas... É só uma observação, por exemplo, em relação a tomar remédios preventivos. Por exemplo, eu sou diabética desde os 45 anos. Estou com 60. Então, já naquela época, e eu estou ali na faixinha, né? Quase lá. E desde os 45 anos, os médicos queriam que eu tomasse remédio. Eu falei, eu não vou tomar remédio, doutor. O senhor sabe com quantos anos a mulherada morre na minha família? Com quase 90. Eu não vou tomar 30 anos de remédio. Uhum. E realmente, desde então, faço os meus exames e absolutamente nada. Mas eu mesma sinto quando eu estou precisando de açúcar e quando estou excedendo o açúcar. Então, eu acho que, às vezes, os médicos acabam indicando alguns remédios que você pode controlar sem controlar ou prevenir essas doenças sem o remédio. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que é um excesso de prescrição de remédios e você pode controlar a doença sem o remédio. Na verdade, a gente tem duas linhas de raciocínio. A sua, que eu acho que é correta, como a outra também é correta, mas, assim, se você é uma pessoa que consegue reconhecer as modificações que acontecem no seu organismo e corrigir, eu acho que isso basta para você ir tocando, desde que você faça os exames regulares para ver se está tudo em ordem. Aí está tudo certo. E tem outro lado também. A nossa medicina aqui ela não é tão vigiada, digamos assim, por advogados, né? Nos Estados Unidos, qualquer coisa que dá errada, o advogado vai falar assim, poxa, mas o médico viu esse exame, viu? E ele não te deu remédio? Então vamos processar o médico, o plano de saúde, o governo, o hospital, todo mundo, entendeu? É uma medicina muito competitiva nessa coisa de processo, de falta de atenção ao problema do paciente, seria, né? Então, lá é mais complicado. Então, o que eles fazem? Eles dão preventivamente para evitar processo. Que não é razoável. Eu concordo com você que não é razoável. Porque o remédio sempre tem efeitos colaterais indesejados, tem efeitos metabólicos indesejados. Agora, você falou de prevenção, é importantíssimo lembrar que esses tratamentos que o pessoal está fazendo para prevenir a infecção pelo vírus não funcionam. Não existe prevenção que funcione que a gente saiba até agora. Não existe nenhum medicamento que você possa tomar ou injetar que vá fazer diferença para você ter ou não a forma mais grave da doença. O pessoal está falando sobre a ivermectina, né, e o hidroxicloroquina. Então, eu recebi várias recomendações das minhas amigas lá no Rio Grande do Norte, porque lá a coisa ficou feia nesses últimos tempos. E essa minha amiga, ela já tem 78 anos, mas ela não aparenta, é uma pessoa super forte. E foram para a fazenda e todo mundo na fazenda tomou o ivermectina. Então, sem vermes. Exatamente. Carrapatos e vermes, está tudo bem. Mas você não concorda que se você, assim, uma das coisas que eu penso, por exemplo, que eu achei lógico que eu acabei tomando ivermectina. Fazia quantos anos na minha vida que eu não tomava um remédio de vermes?
Assim, porque isso era uma coisa quase que anual, porque você ia no seu médico, né? Ainda mais a gente que tem netos, não sei o que, a família inteira tomava. E isso foi foi se deixando de lado, porque a limpeza do intestino é primordial para que você tenha digamos assim, o seu corpo sadio, né? Para não proliferar nenhuma bactéria. E, enfim, da parte holística também, se você tem um intestino desregulado, isso causa uma série de perturbações, né, do ponto de vista holístico, né? Mas deixando isso de lado, o intestino ele é fundamental para que você esteja bem, de uma maneira geral. O que você tem a falar disso, Ricardo? Olha, do ponto de vista médico, não tem valor nenhum. Do ponto de vista emocional, de lembrança afetiva, tudo bem. Mas, assim, não funciona mais. É um tipo de medida que não funciona mais. Eu lembro quando a gente ia para a praia, que levava enterovioformio, como é que chamava o outro dor de cabeça? Cibalena, mertiolate. Tá tudo, né? Hoje nada disso tem mais valor, tá tudo foi deixado de usar porque não funcionava. Mas na época era a arma que a gente tinha que usar o que podia mesmo, né? Mas assim, como prevenção para o vírus corona, não funciona. Nada do que foi proposto até agora se mostrou eficiente. Ricardo, a gente ouviu bastante, né? E também sabe, e esse encontro ratifica de que para a gente superar os desafios que a vida traz, né? A gente precisa de atitude, né? E aí equilíbrio junto com atitude, educação ajuda bastante, determinação, se você não é determinado, você não vai atrás, tal, né? E apoio também ajuda bastante, porque o apoio nos dá um sustento, né? Você acha que essa medicação da cannabis, ela pode servir de apoio? Para onde vai esses estudos da cannabis? Olha, é interessante falar sobre isso porque existe uma ideia hoje que cura tudo, resolve tudo, seria uma panaceia, né? E geralmente todo medicamento que chega com essa proposta dá errado. Na verdade, quando eu fui estudar isso, e eu fiquei bem satisfeito de ter chegado a essa conclusão, ela é uma planta bem rudimentar, encontrada em beira de caminho, lá na Ásia você acha nas montanhas também, geralmente em região muito seca. E ela foi sendo selecionada artificialmente pelo ser humano. Aquilo ali era a farmacinha da família. Quando os nômades eles mudavam, levavam a semente, plantavam no lugar onde eles chegavam. Quando tinha febre, quando tinha cólica, quando tinha dor de barriga, dor de cabeça, cólica menstrual, tensão pré-menstrual, era um multiuso. Quando a gente vai estudar o que está acontecendo, a gente descobre que ela trabalha no metabolismo basal do ser humano. As reações que fazem a gente ter a temperatura certa, a frequência cardíaca certa, o pulso certo, estão relacionadas com essas substâncias. Então, é no básico da vida da gente que elas agem. E como são muitas substâncias combinadas, conforme você combina uma com a outra, você tem outros efeitos. Tem trabalhos assim, na Coreia, por exemplo, tem um trabalho fantástico que mostra pacientes que usaram para câncer de estômago e foram curados. Câncer de mama. É muito caro você mapear as substâncias para descobrir qual que age aonde. Cada vez que você vai tentar desenvolver um remédio novo, gasta mais ou menos 10 milhões de dólares. Então, é muito caro. Os laboratórios estão preocupados em investir esse dinheiro, depois todo mundo poder usar. A concorrência poder usar sem ter gasto com a pesquisa. Então, fica um empurrando para o outro. Mas já tem muita pesquisa em diversas doenças em que ela funciona muito bem. Então, assim, vai ser uma alternativa de tratamento muito interessante. Todos nós vamos sair dessa epidemia com um certo grau de estresse pós-trauma. O trauma de passar por tudo isso que nós estamos passando, esse bombardeio de informações negativas, essa falta de perspectiva no futuro.
E essa falta de direcionamento na carreira da gente, o que nós vamos fazer daqui para frente. E ela é uma substância que para a ansiedade é fantástica. Então, ela pode ajudar muito. Já tem estudos também do uso concomitante com a doença para ver o que acontece. Estão falando, eu não tenho nada palpável ainda, que os pacientes que receberam, junto com o tratamento convencional, evoluíram melhor do que os outros. Então, tem muita coisa boa para aprender e indicações para usar. E tem algumas ressalvas, por exemplo, jovem com menos de 25 anos não deve usar canabinoide, porque pode desenvolver problemas de psicose. Então, isso eu acho que é um dado importantíssimo, exceto aqueles que têm epilepsia que é refratário ao tratamento tradicional. Esses pacientes têm necessariamente que usar, e crianças que têm autismo também. Então, tem muito detalhe, entendeu? E a posologia é bem sofisticada. Cada paciente toma uma dose diferente. A gente tem que adequar a dose, começar com pequenas quantidades e ir acertando. Você está dizendo que a tendência é aumentar. O quê? A tendência é aumentar o uso desses medicamentos. Com certeza. Muito. Muito. Agora, E essas restrições, as restrições que ainda existem hoje, como é que você imagina que isso vai... Legais? Legais e pessoais também, né? De preconceito, você quer dizer? Preconceito, exatamente. Olha, eu nem uso a palavra maconha, porque não me interessa. Eu só falo em canabinoide e terpenoide, terpenos, enóis, fenóis, porque para mim não interessa a origem. Por exemplo, os principais remédios para hipertensão são derivados de uma substância que tira do veneno da cobra. Nem por isso está todo mundo envenenado pela cobra. O principal estrógeno usado pelas mulheres nos anos 80, ele era retirado da urina de éguas prenhas, que era o Premarin. E quase todas as mulheres da época tomaram esse medicamento. Se elas soubessem que vinha de éguas prenhas, acho que ninguém teria tomado. Então, assim, a medicina evolui apesar dos preconceitos. Esse remédio é tão eficiente em certas doenças, por exemplo, Alzheimer, quadro demencial em adulto, o resultado é incrível. Quando você tem uma pessoa dentro de casa que tem um problema que resolve com essa medicação, essa é a melhor propaganda do mundo, entendeu? E o preconceito é aquela história que eu tinha falado no começo, quer dizer, quando você convive com uma pessoa e vê a diferença que faz na vida dela, seu preconceito acaba. O resultado realmente é palpável, entendeu? Agora, pode dar efeito colateral. 30% dos pacientes têm efeitos colaterais que incomodam. E é geralmente o que atrapalha o tratamento. A descontinuidade por causa disso. Às vezes é só diminuir um pouquinho a dose que some. Mas é um mercado gigantesco. Agora, a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, você falou que para desenvolver um remédio é preciso mais ou menos 10 milhões de dólares e depois a empresa se restringe porque a concorrência depois vai usar as informações sem ter... digamos, sem ter colaborado, né, com o estudo. Uhum. Nesse momento em que a gente está, essa transição, não é possível fazer um pool de empresas para, digamos assim, diminuir ou distribuir o valor das pesquisas para que as pessoas possam usufruir e as próprias empresas. Aqui, aí eu não estou vendo, por exemplo, assim, a gente está caminhando para um mundo cada vez mais de parcerias, né? Mas quando envolve muito dinheiro, isso parece que fica meio complicado, né? Na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos tentando, e conseguimos agora finalmente fazer isso, que é usar essas substâncias como medicamento. Ter as características de medicamento. Então, é fármaco, não é mais um princípio natural, vegetal, nada disso. Agora é como um fármaco, como medicamento, com todas as
exigências que se faz no medicamento que a Anvisa faz mesmo. Ela é muito metódica no controle disso tudo, né? Então, estabilidade da substância, durabilidade, prazo de validade. O que acontece quando a gente compra? Eles mandam, sei lá, da Europa para cá, de Israel para cá, da Austrália para cá. Isso tudo tem que ser seguido, feito direitinho. O que tem naquela substância? Qual a concentração que tem de cada substância? Então, tem espectrofotometria. Todas as cargas que vão embarcar passam por espectrofotometria. Então, agora nós vamos ter um remédio com uma dose conhecida que você pode repetir e ter um sucesso de tratamento ao longo do tempo. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que vai inalar, vai fumar, por exemplo, um baseado que é medicamentoso. Então, como é que você vai saber quanto que o pulmão daquela pessoa vai absorver da fumaça, entendeu? É quase impossível. Agora, um medicamento, um remédio, ela toma e você sabe exatamente o que está acontecendo. E o principal, deu certo, mês que vem ela vai comprar outro igualzinho. Ao passo que o que ela inalou, nunca mais vai achar igual. Então, essa transição, a gente apanhou para caramba esse ano aqui no Brasil, porque ninguém estava nem aí com essa questão de medicamento. E só sobramos nós no mercado com essa preocupação. Uhum. Legal. E essa cooperação entre as empresas não existe. Infelizmente... O filme está pronto, aí você quer passar? Eu acho que esse filme é interessante, pelo objetivo da gente, né, o sentido do que a gente está falando. Eu acho que vale a pena ver, depois a gente comenta. Are you married? He said, no, I was just cross-checking, just in case. And then he said, can I ask you another one, please? I said, yeah. He said, are you not missing anything in life? I said, of course I am. He said, what? I said, problems. You know what? He loved my answer. Believe me, hand on my heart. He stamped my passport. And as I'm walking out of the gate, he put his hand on my head, blessing me. Said, son, remain like this. Son, remain like this. You will never have to go through any issues and your problems in life. But as I walked through the gate, I turned to him and told him, look, gentlemen, I must tell you something. Don't think that me as a monk is free from problems. Anyone who lives in this dog-eat-dog-live world is amazing. Or anyone who lives in this world full of rat race and pressures, whether it's you who are a student studying, or one of you corporates or business people who's working, a married man or lady who's kind of dealing with family life, or myself as a monk, we are all subject to our own pressures. We are all subject to our own stresses. We are all subject to our own individual worries and anxieties. Just the flavors different. Just the flavors different. No problems. You have yours, I have mine. And we all go through it, don't we? What do you do? What do you do? No one's life is going to be perfect. But we can choose to make our lives happier than what it is now. Will you ever find a perfect guy or a girl? They say a perfect guy is a guy who never fights, who never flirts, who never cheats, who never lies, who works hard, who takes care of the kids, who brings a big income home, who's very romantic, who's very loving, who's affectionate, and who doesn't exist. There's nothing like a perfect partner. There's nothing like a perfect house. There's nothing like a perfect job. There's nothing like a perfect life. You can't have a perfect life. You can definitely learn how to have a happier life. It's not the happy people who are thankful. It's the thankful people. And it's quite amazing. There's so much in life to be grateful for. It's very easy to say a thank you. Harder to mean a thank you. And hardest to live a thank you. No big deal, say a thank you. Thank you for your talk, sir. Thank you. Do you even mean it? Better than just saying it is to mean it. Better than to mean it is to live it. And living a thank you is reciprocation. We give back. We serve.
believe me, life will be different. Pena que a velocidade aí não dá para ser normal, né? Mas é muito interessante esse É a mensagem, né? A mensagem. Eu acho que às vezes a gente sofistica tanto o raciocínio que a gente sai da realidade, né? Eu estava lembrando aqui de um caso que eu tive na Santa Casa, logo no fim da residência, e teve uma briga na chefia porque tinha uma paciente na UTI grávida, no final de gravidez, com septicemia, que é uma infecção generalizada, em coma profundo, e ninguém estava acompanhando da obstetrícia. E o pessoal da UTI estava bravo porque ninguém ia lá vê-la como obstetra. E aí, numa noite de plantão, meu lá de quinta para sexta-feira, eu era R2, segundo ano de residência, o chefe me chamou e falou assim, olha, tem um pepino na UTI lá, vai lá resolver. Porque estão quebrando o pau, o chefe do departamento nosso com o chefe da terapia intensiva, até o diretor do hospital já entrou na história. Parece que ela está tendo contração hoje, o bebê está na época de nascer. Simples, né? Probleminha simples, manda um cara no segundo ano de residência resolver. Ah, e tem uma caixa de cesárea lá. A hora que ela entrar em trabalho de parto para valer, você vai lá, opera ela com outro residente ou com interno e resolve isso para a gente. Sim, senhor. Fui para lá, ouvi um monte de desaforo do pessoal da UTI, vi a história toda da paciente, examinei e tal. Não falei nada para ninguém. Ninguém lá estava interessado no caso. Voltei para o meu chefe e falei, olha, acho que vai nascer hoje. Eu falei, então faça o que o diretor mandou fazer. Eu falei, o senhor? Eu vou dormir em casa, eu não posso ficar aqui, tchau. Era um problema político meio sério aqui. Pô, eu fiquei preocupado pra caramba, porque tem até uma distância relativamente grande dentro da Santa Casa, a obstetrícia da UTI. Eu ia ter que sair correndo lá se fosse qualquer urgência relacionada ao trabalho de parto. Então, eu resolvi ir para lá. A hora que eu estava indo para lá, eu liguei para o chefe do departamento. Na época não existia celular, era tudo no telefone. Já era umas 2 da manhã. Ele falou assim, vai lá e resolve isso aí, e amanhã eu falo com ele lá e me acerto com ele e tal. Eu falei, olha, eu acho melhor vocês falar agora, porque eu vou lá para resolver e aí acabou. Não vai ter mais essa história, ninguém vai lembrar mais disso. Isso vai dar um problema no futuro meio sério para todo mundo. Quando eu cheguei lá, examinei a paciente, eu vi que estava para nascer o bebê. Eu falei, não vou fazer cesárea nada, fiz parto normal nela, nasceu super bem o bebê, grande, saudável. Ela escapou de uma cirurgia, que não precisaria ter sido feita, e sobreviveu mais uma semana e morreu. E a criança nasceu com peso bom, saudável, sem problema nenhum, e o caso se resolveu por si só. Então, às vezes, você vê, é uma briga de vaidade tão grande que o mais importante da situação, que é o paciente e o bebê, ninguém estava olhando. Essa criança com 3 dias foi para casa e está viva até hoje, saudável. Então, às vezes, a gente está tão distante no raciocínio que a gente não enxerga o óbvio, né? O que importava ali é que tinha uma mãe grávida e um bebê para nascer. Legal, legal, Ricardo. Eu, pessoalmente, estou super gratificado, muito feliz por esse papo, por essa conversa. Acho que, para mim, eu tive a oportunidade de repensar algumas coisas que eu tenho feito hoje. Atendeu perfeitamente a minha expectativa, teu papo, a tua conversa. Antes de você encerrar, só queria abrir para quem estiver conosco, se desejar falar ou fazer algum comentário, alguma experiência, alguma complementação, enfim, dentro do princípio de que esse é um encontro interativo e, na medida em que cada um de nós pudermos participar, acho que todos ganhamos com isso, né? Só agradecer, né, ao Ricardo por compartilhar a experiência. Obrigada pelas respostas. E é isso. Duas ordens.
legal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando, vez que a cada sábado é um conhecimento novo, uma pessoa para mim que está sendo totalmente enriquecedor. Eu queria agradecer e desejar a todos um bom final de semana. Quero dar os parabéns ao Dr. Ricardo por contribuir, né, compartilhar com a sua história de vida no momento da superação, que foi um divisor de águas, pelo que eu entendi. E foi através de uma doença, de um momento decisivo. E eu digo que estou passando por um momento de superação um pouco diferente. Para minha sorte, não tem nada ligado à saúde, mas o que eu posso deixar aqui, é que nós podemos fazer diferente nesse momento que todos temos que nos reinventar como pessoa, para que isso some, como a Rosângela falou agora, são as parcerias, né? Então, como que nós podemos ajudar uns aos outros a passar por esses momentos, né, de dificuldade, em que está todo mundo aí ansioso, nervoso, tão instável, né? E só o que eu posso dizer é que, assim, sempre tem alguma coisa que toca aquilo que nós realmente gostamos ou amamos e que, de repente, a gente não teve a oportunidade de olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. E esse olhar para dentro faz com que a gente possa encontrar também essas respostas para esse momento de superação. E que aí, cada um fazendo esse seu papel, esse seu momento, nós podemos somar com outras pessoas e ajudá-las também, de uma forma ou de outra, também a superar os obstáculos do coletivo. Então é isso, eu quero agradecer a oportunidade, Raimundo, e sábado que vem eu vou me programar. Vou me programar para estar junto. Muito obrigada. Legal. Obrigado você, Érica. A Sara tem um procedimento aí e um convite. Fala, Sara. Sim, vamos. Todo mundo preparando, quem puder ligar a câmera, uma pose bem bonita para a gente terminar essa manhã de sábado. Então vamos lá. Tirar uma foto. Mais alguém? Yes. 2, 3 e o sorrisão, pessoal. Prontinho. Obrigada, gente. Obrigada a você. Legal. Renato, Ricardo, você quer fechar? Tem alguma observação a mais? Acho que eu já cansei você, né? Já falei bastante. Que é isso, sempre um papo legal. Não, olha, eu quero agradecer a atenção de vocês, falar que eu dei muita palestra, falei muito em congresso na minha vida e depois que eu tive esse problema neurológico, aconteceu uma coisa engraçada que eu me emociono agora mais fácil, assim, às vezes com qualquer estresse eu fico mais emocionado, né? Mas isso não interfere na minha atitude, eu acho muito legal, graças a Deus isso não interfere na minha atitude. Nós tivemos uma emergência aqui recentemente no meu prédio, pegou fogo no apartamento. E é uma experiência que eu não desejo para ninguém. A correria, tirar todo mundo de dentro do prédio, avisar todo mundo que está pegando fogo, receber os bombeiros, não saber se o teu prédio vai pegar fogo ou se só o apartamento que estava lá pegando fogo. Um estresse danado, né? E nesse dia eu vi como é legal a gente ter amizades aqui na vizinhança, porque a gente sabia quem podia não estar seguro, então a gente voltou para tirar quem estava dentro do prédio que eventualmente não tenha ouvido o chamado e não tenha atendido a campainha. E no fim deu tudo certo, quer dizer, foi só prejuízo material, foi só o apartamento que pegou fogo e os vizinhos de parede que tiveram algum prejuízo, né? E isso baseado no fato de a gente estar isolado, né?
E nesse período de isolamento, a minha esposa passou a fazer compra para todas as senhoras idosas do prédio. Então, a gente tinha um mapa de todo mundo, em que apartamento moravam os mais velhos, tá? E como ajudá-los nessa fase. Então, é legal, porque essa questão de ajudar e ser ajudado, ela realmente acontece na vida da gente e impulsiona a gente para frente. Bacana. Muito obrigado, viu, Ricardo? Eu só, antes de encerrar, eu queria convidá-los para o próximo sábado, né? Dentro desse contexto, né, de apoio às pessoas, né? A Brisa é psicóloga clínica, é uma pessoa assim jovem, mas super estudiosa, e a gente vai trabalhar um pouco essa questão da saúde mental e a questão de como continuar superando os obstáculos que a vida nos traz, como ter capacidade de enfrentar esses desafios, né? Então, eu convido a todos para estarem conosco no próximo sábado. A gente vai falar durante a semana, mandar o convite para todos vocês, né? E continuem participando. Lembrando que essa apresentação e toda a nossa conversa está gravada, estará disponível para vocês consultarem a qualquer momento. A partir de segunda-feira, a gente vai liberar, então, se vocês querem retomar algum tema, algum ponto específico, e, pessoalmente, eu me coloco à disposição de cada um de vocês para aquilo que vocês necessitarem, nesse propósito de crescermos a cada dia em conhecimento, em habilidade, para que nos tornemos pessoas cada vez mais competitivas. Desejo a cada um de vocês um ótimo sábado, um ótimo final de semana, e a nossa gratidão, a minha gratidão pessoal pelo tempo de vocês e por esses momentos de compartilhamento. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado a cada um presente. Valeu. Um abraço a todos. Bom fim de semana.